Olá, internautas. Estamos chegando com mais uma entrevista através do portal Sul em Destaque. Hoje temos a satisfação de receber no nosso estúdio o candidato a vice-governador pelo PSTU, professor Ederson da Silva. Ele que tem aí 37 anos, é professor da rede pública e é dirigente sindical, militante do Movimento Negro de Criciúma e é natural também da capital do Carvão. É isso, Ederson? O professor Ederson, que juntamente com a única candidata mulher, a primeira candidata indígena da história, é isso? Isso. E também da etnia Satere Mavi? Maué. A Ingrid de Assis é amazonense, é radicada em Santa Catarina há 12 anos. É professora e dirigente do SINT, moradora da cidade de Palhoça, e tem 30 anos, mãe de 2 filhos, né? Bom, as apresentações feitas, Ederson, seja bem-vindo ao estúdio do Sul em Destaque. É um prazer para nós estar recebendo aqui a tua presença, o Henrique, agradecer também pela presença de vocês, e fale um pouco aí da tua trajetória à frente do PSTU. Bom dia. Bom dia. Agradecer o espaço aí que o Sul em Destaque está dando para a gente, né? Falar um pouco da nossa candidatura, né? Hoje o nosso partido ele deu essa missão aí, né? Deu essa tarefa que, né, para a gente estar levando o nome do partido aí à frente, né? Então hoje o PSTU, né, ele participa das eleições não por acreditar que vai mudar a vida do trabalhador, mas sim para dialogar com o trabalhador, né? Então por isso que o PSTU está fazendo um chamado à rebelião. Professor, fale um pouco também da sua carreira, de um modo geral, profissional e também nos movimentos sociais de Criciúma e região. Então, eu nasci numa família muito pobre, né? Fui criado só pela minha mãe, mais 3 irmãos. Trabalhei muito aí na metalurgia, né? E depois aí me tornei professor, né? E atuante sempre aí nos movimentos, principalmente no movimento da causa negra, né? Da minha cidade. Hoje sou professor da rede estadual de Santa Catarina, né? Professor ACT, sou dirigente sindical também da minha regional e sempre aí à frente das lutas aí das principais greves, das últimas principalmente aí no magistério de Santa Catarina. Hoje temos aqui entrevista com o professor Ederson da Silva, ele que é candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina pelo PSTU. Professor, por que você resolveu entrar nessa lida aí, nessa política? Qual o seu maior objetivo junto ao projeto do PSTU com o Estado? Hoje, né, os trabalhadores produzem a riqueza aí para um punhado de gente, né? E eu resolvi entrar, né, e militar por esse partido porque eu acredito na causa, né? Eu acredito que só uma revolução socialista, né, só uma rebelião também dos de baixo contra o de cima para a gente acabar com todas as injustiças aí, racismo, LGBTfobia, machismo, desigualdades aí que os trabalhadores vêm sofrendo aí. A gente sabe que a dívida pública do Estado hoje também é bastante grande. Como é que vocês pretendem, se eleitos, lidar com esse problema? Então, hoje, só nesse ano, cerca de 2 bilhões aí foi destinado à dívida com os banqueiros aí, né? Que é a chamada dívida pública, né? E outros 5,8 bilhões, né, foram só de isenção fiscal. Então a gente acredita que esse dinheiro poderia estar sendo destinado para a saúde, para a educação, né, para moradia, né? Santa Catarina hoje tem um alto índice de emprego, né, no Brasil inteiro, porém tem os piores salários, né, comparado a outras regiões aí do Brasil. Santa Catarina é um dos maiores, um dos estados que mais tem acidentes de trabalho. Então, o trabalhador aqui é precarizado, né? Ainda com as leis aí que foram aprovadas no último período aí, né? Da reforma trabalhista, que é um exemplo. Trabalhadores estão sendo mais ainda explorados, né? Então foi por isso aí que eu aceitei aí para tentar dialogar com a classe trabalhadora. Não por acreditar que a eleição vai mudar a vida do trabalhador, muda para quem se elege. Então o PSTU hoje participa, nossas candidaturas a nível nacional, a gente participa das eleições para estar discutindo, para usar esse momento mesmo para discutir com a classe trabalhadora e divulgar o nosso programa.
Sou em destaque hoje com a entrevista com o candidato a vice-governador do PSTU, professor Ederson da Silva, que nos dá o prazer da visita hoje aqui, batendo esse papo descontraído, e nós agradecemos já também a visita aqui em Jaguaruna, passando aí também as ideias do PSTU, do professor Ederson e também da candidata Ingrid, que será a candidata, está sendo aí, já está em campanha, já estão em campanha, fazendo esse trabalho aí em prol do PSTU e também da população menos favorecida, com certeza. Professor, a educação, a saúde e a segurança pública sempre são os carros-chefes de campanhas políticas. E também o PSTU centraliza também nesses quesitos? Como é que está, de um modo geral, os projetos? Sim, tudo passa pelo não pagamento, né, da dívida com os banqueiros. Hoje, Santa Catarina, como eu citei já o número, destina grande parte aí do seu PIB para pagar a dívida com o banqueiro. E as maiores empresas aí de Santa Catarina, o governo deixa de cobrar aí, faz isenção fiscal. Então, esse dinheiro que o governo deixa de pagar, deixasse de pagar para banqueiros e não fizesse essa isenção fiscal, principalmente para os grandes empresários, a gente poderia estar destinando aí a saúde, né, a educação, né, a segurança também, né, e a gente acredita que todos essas demandas poderiam estar, a sociedade poderia estar organizada aí através de conselhos populares, né? É isso assim que a gente acha. Como é que o PSTU está defendendo, na verdade, como ponto principal de campanha nessa campanha de 2018? Então, hoje o PSTU faz um chamado à rebelião, né? A gente acredita que só a classe trabalhadora unida, né, contra os de cima, né, contra os que têm privilégio aí, que é menos de 1% de toda a nossa nação aí, que concentra toda a riqueza. Então a gente acredita que só uma rebelião dos de baixo contra os de cima para mudar essa situação. Porque de A a B, de A a Z, não vai mudar a vida do trabalhador, né? Vai mudar a sua própria vida se elegendo. Professor, vivemos um caos em nosso país. Politicamente, claro, temos saúde, segurança, estrada. Como você está vendo a situação do nosso estado também? E o que fazer para contribuir para resolver esses problemas? Saúde, segurança, infraestrutura, por que não a economia também? Os presídios superlotados, enfim. Santa Catarina hoje destina grande parte dos seus recursos aí para pagar dívida com banqueiro, né? E também faz vários incentivos fiscais aí para as principais empresas de Santa Catarina, né? Que isso equivale a 5,8 bilhões aí, né? Que a gente deixa de colocar em caixa para investir principalmente nessas áreas. E também nós do PSTU acreditamos que se fizermos aí um grande investimento aí, principalmente em moradia e infraestrutura, né, a gente vai gerar emprego, né, vai gerar também saúde, né, e educação, não pagando essa dívida e também não deixando de fazer as isenções fiscais aí dos grandes empresários. PSTU, com os seus projetos, pretende também, de modo geral, em nosso estado, quais as políticas públicas poderão ser implantadas se por acaso vocês vierem ser vencedores aí do pleito eleitoral? Primeiro, a gente vai organizar a população aí em conselhos populares, mas conselhos populares aí efetivos, né? Com mandatos revogáveis, né? E eleitos através de assembleias pelos setores, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso, mas é um exemplo assim. Nós, professores, íamos garantir aí uma representação que ia ser a nossa voz. Se essa pessoa não conseguisse levar aquilo que a gente tirou em assembleia, deliberou nas instâncias, a gente ia revogar o mandato dele na hora. Assim ia acontecer com o trabalhador da metalúrgica, né? Assim ia acontecer com um grupo de mães aí, da comunidade, né? Que iam fazer suas próprias reivindicações, e isso que ia valer. Não um congresso ou uma LESC aí que só consome grande parte aí das riquezas do nosso estado, e também a nível nacional a gente trabalha para sustentar toda essa gente aí. Falando de LESC, nós temos aí em torno de aproximadamente 40 e poucos
deputados estaduais e 31 vão para a reeleição. Como é que você está vendo também essa volta desse povo novamente aí, que parece que virou um vício? Não, Santa Catarina por último aí, ela vem nesse sentido aí, né? Eu acho que a pessoa teve 4 anos, não fez nada pela população, né? Não vai ser aí no próximo mandato que vai fazer alguma coisa. No último período aí a gente viu uma aliança aí que se rompeu para agora nessa eleição, né? Que era PMDB e PSD e outros partidos aí, né? E hoje, né, essas duas candidaturas saem na televisão aí, nos grandes veículos de comunicação aí, dizendo que vão mudar a vida do trabalhador catarinense e da trabalhadora catarinense. Mas estavam lá junto até ontem, né? Então hoje estão separados, né? Essa LESC aí, que acabou com o magistério de Santa Catarina, que investiu boa parte do seu recurso num prédio novo, já tendo um outro prédio, né, que tinha inúmeros funcionários fantasmas aí, né? Eu, por exemplo, sou um dos professores que fiquei 35 dias acampado na LESC, né? Então a gente via lá, né, como que o povo, como que funcionava, né, a casa do povo. Então era deputado que não aparecia na sessão e tudo isso. E agora vem para a reeleição, né? Eu vejo assim com maus olhos, assim. Eu acho que a política precisa de renovação. Eu acho que a gente precisa de uma revolução socialista, né? E através de conselhos populares, né? Aonde o próprio povo escolhe os seus representantes, mas de maneira que possa revogar a qualquer momento quando não leva a linha do povo. Isso é um destaque hoje com a entrevista com o professor Ederson da Silva, ele que é candidato a vice-governador pelo PSTU, juntamente com a Ingrid, que também está na estrada aí fazendo esse trabalho voltado à população dos mais necessitados também do nosso estado. O professor, a nível federal, como é que você vê a divisão do bolo e o que está faltando para que os impostos gerados aqui possam realmente ficar na maioria no estado de Santa Catarina? Parece que a nível federal tanto não vem de lá para cá, quanto o que é gerado aqui é obrigado a ir para lá pro federal, para estar alimentando aquela corja toda lá. Então, hoje, a nível nacional, a gente tem 2 projetos, né? Um que é um monte de político de carreira brigando para ver quem vai reformar melhor o capitalismo, e a nossa candidatura que é formada aí por Vera e Hertz, né? Que trabalhadora negra, né? Militante negro da periferia do São Luís do Maranhão, o Hertz, né? E a Vera ex-sapateiro, inclusive, né? Então, o trabalhador, ele precisa entender, né? Nós, da população, precisamos entender que quem nunca pegou um ônibus, nunca comeu uma marmita, nunca teve que sujar a mão para trabalhar, não vai mudar a vida do trabalhador, entende? E em Santa Catarina, essa desigualdade aí de recursos, que os valores que não vêm, isso só vai resolver quando a gente tiver representatividade escolhida de fato pela classe trabalhadora, que é aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa usar através de conselhos, né? A gente precisa se organizar através de conselhos. E para isso só fazendo uma revolução socialista. Você é a favor de armar toda a população, como está prevendo essa história aí, o Brasil inteiro aí agora com esse problema sério aí com o Bolsonaro, que está liderando as pesquisas? Como é que você vê, como é que o povo vai lidar com tudo isso? Realmente isso pode acontecer? Você é a favor do armamento, do desarmamento? Como é que funciona isso? Como é que você vê essa situação aí hoje da população brasileira estar defendendo esse candidato que chegou do nada aí, a maioria não conhece, né? Mas estão aí carregando nos ombros. Então, nosso partido ele tem um programa sobre o armamento, né? E a gente é a favor, porque a população seria a segunda linha de defesa aí de um país, né? Mas para nós do PSTU achamos que deveria ser a primeira,
né? Não por instituições a mando de governos, entendeu? A gente também é a favor do porte de armas, mas para toda a população, né? Sem distinção, mas daí o vagabundo vai ter arma. Peraí, quem é que vai fazer vamos dizer, essa dosagem de quem pode e quem não pode usar arma? Né? Hoje a gente vê aí nas principais instituições aí que não tem representatividade. Basta olhar para o Congresso, dos 513 deputados federais aí, quantas mulheres tem? Né? A gente vê aí no judiciário quantos negros tem aí de juiz. Mas o negro não estudou ou a mulher não se candidatou. Não é bem assim. A gente ainda vive numa sociedade machista, né? Então eu acho que o socialismo prega exatamente isso, né? Que se é para um, é para todo mundo. Entende? Se um tem o direito de ir e vir, todos têm que ter o direito de ir e vir. Mas no Brasil tem uma lei que todo mundo tem direito de ir e vir. Não é bem assim. Se eu quiser entrar em alguns lugares hoje no nosso país, eu, no mínimo, vou ser seguido por um segurança. Como é que você vê hoje os preconceitos, de um modo geral, no nosso país? Até porque, como você já citou, a classe negra, às vezes, é visada, de um modo geral. Você, como um candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina, hoje representando toda a classe. Então, o único, né? Também, né? E numa chapa onde tem a única mulher. Então, hoje, né, no Brasil, a gente vive aí um racismo velado, né? Todo mundo diz que não existe, isso não acontece, não é bem assim, ou alguns dizem até que é mimimi, né? Eu, por exemplo, não posso dizer o que é ou não machismo porque eu não sou mulher, né? Talvez eu seja machista, né? Então, quem não é negro não pode dizer o que eu sinto, se é ou não racismo. Então, a gente sofre sim muito racismo, né? A última decisão aí, principalmente do TSE aí, com relação ao candidato aí que está em evidência aí hoje, né? Que chamou quilombolas aí, datou nossos antepassados aí por arroba, e isso é um absurdo, assim, isso é um retrocesso, né? E os casos aí recentes aí que hoje a mídia coloca, né? Então existe sim o racismo, né? Ele está evidente, né? Principalmente aqui nas cidades interiorizadas, aqui em Jaguaruna, em Criciúma, e que ainda hoje dizem que são regiões aí tipicamente de origem italiana, né? Então, eu, por exemplo, quando saio fora do estado, muita gente pede até para ver minha identidade, porque não acredita que eu sou de Santa Catarina, nascido em Santa Catarina, por não acreditar. Porque o que se passa hoje para fora do estado de Santa Catarina é que aqui tem alemão, tem italiano e pronto, isso acabou. Então isso também é uma maneira já de a gente propagar o racismo, de dizer que não, de esconder, né, uma grande parte da população catarinense. Mesmo em destaque hoje com uma entrevista esclarecedora, uma visita especial também aqui do professor Ederson da Silva, ele que é candidato a vice-governador pelo partido do PSTU. Professor Ederson, independente de raça, credo, classe social, enfim, como é que você vê a maioridade penal, como você avalia a situação dos menores que hoje cometem qualquer delito e entram de uma maneira ou de outra, não entram numa punição como deveria ser? Como é que você vê essa situação também dos menores, que não estão sendo punidos como deveria ser quando cometem os delitos? Então, eu já trabalhei, grande parte da minha vida eu trabalhei também no sistema socioeducativo aí de Santa Catarina, né? Então eu trabalhei durante uma grande parte da minha vida aí, e a gente fez um ótimo trabalho, assim, né? Na época que eu trabalhei lá. Então hoje o que que tá acontecendo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tá lá, bonitinho, parado, mas para pegar poeira. A lei não é aplicada, né? A lei não é aplicada quando um aluno sai fora da escola e ninguém corre atrás do aluno e dá graças a Deus quando ele sai, né? Esse aluno possivelmente vai para a vida do crime, né? Todas as pessoas têm o direito de ser ressocializadas, não só o adolescente, como também o trabalhador, enfim, de uma maneira geral, né?
Hoje Santa Catarina vive um caos, né? A gente está vivendo aí presídios lotados, né? A gente está vendo aí facções que mandam de dentro para fora das cadeias, né? E isso não é diferente para os adolescentes, né? De uma maneira geral. Mas eu acredito que todo ser humano aí tem como ser ressocializado. E a prova disso são vários alunos, são vários adolescentes aí que no meu período, quando eu trabalhava no CIP, na época CIP, a gente conseguiu ressocializar aí e trazer aí para uma vida normal. Hoje são casados, têm filhos. Então, por quê? Porque naquele período que era o início ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei realmente era aplicada, o recurso é aplicado. Se não tem recurso, a pessoa vai lá, vai ficar ociosa e vai continuar cometendo delito, e a cadeia vai ser uma escola, né, de crime, e não uma escola para o lado positivo, para ressocialização. Mas isso que eu ia perguntar para você, na verdade, o senhor acha que um presídio lotado, com a pessoa sem ter o que fazer, sem nenhuma atividade, isso vai ressocializar lá o educando, a pessoa que está presa? Não, o que eu quis dizer é o seguinte, que os presídios estão lotados, por isso que não ressocializa ninguém. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, o Estado sucateia esses principais serviços, que é a segurança, é a educação, é a saúde, para quê? Para entregar na mão de empresas. Certo? Então, precisa primeiro destruir aquilo que pode ser muito bem investido, para depois entregar na mão de empresário. E é isso que vem sendo construído aí ao longo do tempo. Por exemplo, em São Paulo, a maioria dos hospitais públicos são entregues às OAS, né? Aqui em Santa Catarina, no sul principalmente, não é diferente. A gente viu o exemplo do Hospital de Araranguá, o que aconteceu, entregue para um OAS. Simplesmente tiraram o dinheiro, não investiram em nada e pronto. A mesma coisa também nas prisões, na área da segurança, né? Então hoje, se faz o sucateamento, convence a população de que precisa melhorar e entrega para um setor privado. Né? E aí depois continua investindo dinheiro, porque o setor privado só recolhe o dinheiro e sai fora. Professor Edson, como é que está a campanha do modo geral do PSTU? Você e a Ingrid estão percorrendo o estado de Santa Catarina ou estão mais fazendo um trabalho regionalizado? Então, hoje, né, o PSTU, para quem não conhece, é um partido pequeno e a gente não aceita dinheiro de empresário, né? Então a gente vive com nossos próprios recursos. Então, cada militante, né, ele faz uma contribuição aí, né, é um dos critérios aí para militar no partido. Então a gente não tem muito recurso. Então a gente está indo na porta da fábrica, quer dialogar realmente com o trabalhador, porque a gente acredita que essa eleição não vai mudar a vida do trabalhador, né? E sim a consciência é o que a gente está tentando atingir aí do trabalhador. Por isso que a gente está indo em fábricas, entregar o nosso programa, dizer que a eleição não muda a vida, né? A gente está com a candidatura, por exemplo, do Senado, que é o professor Ricardo de Joinville, que defende o fim do Senado, né? Então, e isso acontece no Brasil inteiro, né? A gente se coloca o nosso nome à disposição para disputar as eleições, para fazer o chamado à rebelião, né? Não por acreditar que a eleição vai mudar a vida do trabalhador. Então a gente usa esses espaços para dizer para o trabalhador, olha, a eleição vai mudar a vida de quem se elege, né? E não a sua que está aí nos assistindo nesse momento. Professor, faz aquele chamamento então aí à população do estado de Santa Catarina, que vão estar assistindo essa entrevista e também falando de um modo geral dos projetos do PSTU e também conclamando, né, para que possam estar na próxima eleição, aí no próximo pleito eleitoral, lembrando do PSTU, do professor Ederson e também da Ingrid. Então, primeiro agradecer o espaço, né, o Sul em Destaque, né, e dizer que Santa Catarina e o Brasil precisam de uma rebelião. Né? Os de baixo precisam se levantar contra os de cima, que são uma pequena minoria aí da sociedade. E a gente precisa de uma revolução socialista. Só isso para mudar realmente a nossa condição de vida. Promessa aí a gente já está cheio. E a gente já viu que ao longo dos anos entra fulano, sai ciclano, entra beltrano, e a nossa vida, a minha e a sua, não muda. Né? A minha e a sua, trabalhador, muda para quem se elege, muda para quem já tem dinheiro.
né? Então a gente faz aí um chamado à rebelião e convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras a ajudar a construir essa rebelião, a discutir também com o PSTU, né? A gente também pede que quem está assistindo aí acompanhe a gente pelas redes sociais. Muito obrigado. Professor, nós queremos agradecer a sua visita aqui no Sul em Destaque, também ao Henrique e aqui a sua comitiva de modo geral, a todos que vão estar assistindo essa entrevista posteriormente, né? Queremos agradecer por ter comparecido aqui, aceitado o nosso convite também para estarmos conversando um pouco sobre os projetos do PSTU e desejar sucesso na sua caminhada, da Ingrid e também de todo o pessoal do PSTU que estão aí com novos projetos para tentar mudar os destinos de Santa Catarina. Foi mais uma entrevista com a TV Sul em Destaque, hoje com o professor Ederson Silva, ele que é candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina com o PSTU. Forte abraço a todos e até a próxima aqui na TV Sul em Destaque. Aqui a notícia chega primeiro.